Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Astro Anônimos, o canal para você que, assim como eu, é completamente viciado em astrologia. Meu nome é Rebeca Fidelis e hoje eu vou falar para vocês um pouquinho a respeito de como conquistar os signos. Como conquistar sagitarianos? Primeiro eu quero explicar que Vênus é um planeta que nunca fica a mais de 2 signos de distância do Sol. Então, um sagitariano ou uma pessoa com Sol em Sagitário só tem possibilidade de ter 5 Vênus: Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio ou Aquário. Mas como conquistar sagitarianos? Sagitário é regido por Júpiter. É o signo da filosofia, é o signo da cultura maior, da espiritualidade, do ensino superior. É o signo que busca viagens, que busca sempre conhecer o mundo inteiro, saber tudo a respeito do mundo inteiro, se conectar com tudo, com todas as culturas. São pessoas interessadas em outras línguas, em outras filosofias, em outras religiões. Sagitário também é o signo do otimismo, né? Os sagitarianos são muito otimistas, são regidos por Júpiter, né, que é o planeta do otimismo, é um planeta de muita justiça, de busca por propósito na vida, de busca por ética. E os sagitarianos, eles têm, né, essa busca muito grande por ética, por morais mais elevados, por justiça na vida, no mundo, né, por união das culturas, das filosofias, união das pessoas. O sagitariano sempre quer agregar. É um signo também muito relacionado ao ensino, né? Sagitarianos são professores natos, é claro que depende do mapa, lógico, né? Mas são pessoas muito focadas em ensino no geral. Então, geralmente, sagitarianos, eles podem ter alguma relação com o professor. Às vezes é o pai, porque só é o pai, né? Às vezes é o pai da pessoa, pode ser um professor, ou pode, não necessariamente um professor na escola, na faculdade, mas pode, por exemplo, ser um professor de vida, um mestre de vida dessa pessoa. Ou o próprio sagitariano pode ser um professor, pode se interessar por uma carreira acadêmica. E o sagitariano também tem uma certa tendência a se interessar por professores, né? Se apaixonar por professores e tudo. Mas Sol não é tanto a personalidade da pessoa, tá? Sol é governo, Sol é a monarquia, Sol é o que tem de superior, né? Então é muito relacionado a assuntos de governo, a assuntos burocráticos, a política. É muito relacionado ao pai, né? Como a gente olha pai é Sol, é Saturno, né? É uma mistura aí. O Sol também é a alma, né? É a nossa busca maior nessa vida. E muitas pessoas falam às vezes: eu não me identifico tanto com o meu Sol, eu sou sagitariano, mas eu não sou assim, dessa forma. É porque muitas vezes o peso do mapa é muito maior em outro signo, né? E o Sol é só uma pequena parte da personalidade. Ele é o ego, ele é a alma, ele é tudo isso. Tem uma característica muito forte em Sagitário, que é esse lado muito divertido, muito brincalhão e muito jovial, sabe? São eternas crianças. Os 3 signos de fogo tem essa característica muito grande, né, da pessoa ser uma eterna criança, assim. O sagitariano, todo mundo... É um dos estereótipos dele, inclusive, né, do Sagitário, essa coisa da brincadeira de criança, de ser muito piadista, né, muito zoador. Chega no Natal, por exemplo, fica todo mundo brincando, né, com os memes, falando que o tio sagitariano vai chegar perguntando se é pra ver ou se é pra comer, esse tipo de coisa, né? Mas Sagitário é assim porque ele é muito alegre e é muito otimista e gosta sempre de ver o lado bom da vida. Mas se a gente olhar além do estereótipo de Sagitário, a gente vê que Sagitário é o centauro, né? E o centauro é um cavalo selvagem. Sagitariano, ele tem a rispidez de um cavalo, né? Sagitariano, eu tenho 40% Sagitário no meu mapa. E às vezes a minha mãe tem mania de falar: nossa, mas você precisa ser tão bruta para falar as coisas, você fala tudo assim, né? Isso é a rispidez sagitariana, a gente fala igual um cavalo, né? A gente dá patada se necessário, por causa do centauro. Sagitário é o cavalo, né? Sagitário, ele é extremamente sincero e ele fala tudo na lata, sem rodeio. Aliás, sagitarianos odeiam rodeio, sabe? Pessoas que ficam rodeando para falar as coisas, pensando. Isso me incomoda tão profundamente, e a todo sagitariano que eu conheço.
a gente não gosta muito, a gente fica assim, mas vem cá, termina, né? Onde que isso vai terminar? Isso não pode ser sincero, a gente prefere a coisa dita na sinceridade, né? Bem direto. E aí, eu até falo isso lá no vídeo de Vênus em Sagitário, que existe o estereótipo de Sagitário ser infiel. E isso não é bem verdade, sabe? Sagitário, claro que a pessoa pode ser infiel de qualquer signo, porque isso depende do mapa, depende da pessoa, depende da forma que ela foi criada, depende do que ela acredita, né? Só que Sagitário não é por natureza infiel. Sagitário é sincero, ele é sincero com uma sinceridade que dói, né? Com toda a patada e rispidez sagitariana. Ele é direto ao ponto. Ele vai atropelando, né? Igual um cavalo. Ele vai atropelando, ele dá coisa se precisar. Ele é sincero. E o sagitariano, quando ele tá no relacionamento, se ele está com uma pessoa, é porque ele realmente gosta dessa pessoa. Sabe, ele não entra num relacionamento à toa. Cavalo selvagem é extremamente livre. Cavalo selvagem busca campo para pastar. Sabe, o sagitariano, ele é assim, ele não quer ficar preso. Ele não quer se sentir preso, ele não quer se sentir enjaulado. A liberdade do sagitariano sempre vem antes de qualquer coisa. O sonho do sagitariano é sair desbravando o mundo, conhecendo novas culturas, né? E isso... Para o sagitariano se prender a um relacionamento, é porque ele está passando por cima disso. Só que não adianta você querer prender o sagitariano. Se você tentar prender um cavalo selvagem, ele vai te dar um coice e vai fugir, né? É o que acontece. E aí as pessoas acham que Sagitário é infiel porque Sagitário é muito livre e quer pastar e quer caçar, né? O cavalo está sempre aí buscando relacionamentos e etc. Porque ele é livre. Mas se ele está com você, ele está com você. Se ele não está com você, se ele não gosta de você, ele olha pra você de uma forma dura que machuca e fala assim, olha, desculpa, mas eu não gosto de você. Não rolou. Sabe aquele filme? Tem um filme assim, eu não me lembro o nome, ele simplesmente não está afim de você, ou ele simplesmente não gosta de você. Uma coisa assim, o título do filme. É isso. Sagitário, quando ele não gosta, ele vira pra você e fala assim, olha, eu não gosto de você. Não está dando certo. Tchau. E no dia seguinte ele já tá com outra pessoa. Aí todo mundo acha que traiu, mas na verdade não traiu. Porque o sagitariano, ele é muito rápido, né? Ele, na hora que ele parte pra outra, ele parte pra outra mesmo. Mas enquanto ele tá com você e ponto. Então, você tem que ficar tranquilo. Você não pode ser inseguro, você não pode ser ciumento, você não pode ficar querendo prender o sagitariano. Uma pessoa tentar prender o sagitariano, ele foge rapidinho. Mas Sagitário é um signo de fogo, é um signo extremamente apaixonado e extremamente romântico. E é o lado que as pessoas não enxergam. Porque o brincalhão da festa, tá lá na festa brincando, se divertindo e rindo com todo mundo e contando piada, é a parte que você enxerga de Sagitário. Mas Sagitário é um signo mutável. E assim como o Virgem, Gêmeos e Peixes, né, que são signos mutáveis, ele tem dois lados, ele oscila. E o Sagitário, ele oscila entre a piada, a diversão, rir, brincar, zoar com todo mundo, e ele oscila entre a depressão. Então ele pode ir, por exemplo, para uma festa, rir, ser o popular, brincar com todo mundo. Ah, todo mundo quer ficar perto dessa pessoa, que pessoa legal, que pessoa divertida, Chega em casa, muitas vezes o sagitariano, quando ele está no lado negativo, ele chega em casa e quer morrer. E se sente só, e se sente nada, né? Então, as pessoas têm que entender que existe muito além do que você enxerga. Você está enxergando um piadista, brincalhão. Não significa que por dentro ele esteja fazendo piada e rindo de tudo. E por dentro, o sagitariano é muito romântico. Ele simplesmente não fica contando, porque ele não acha assim tão legal, sabe? Sabe quando você fala assim no inglês? Cool? É tão cool? Ah, é meio nerd ser romântico. Né? Eu não gosto dessa coisa meio nerd. Então o sagitariano, ele faz isso, né? Ele disfarça o sentimento dele. Ele não quer mostrar, ele quer zoar tudo, inclusive o sentimento dele. Mas por dentro, ele é romântico e ele apaixona e ele sofre. Porque os signos de fogo, eles não apenas apaixonam, mas eles pulam de cabeça. Eles vão com toda a impulsividade do fogo.
né? Eu tenho 40% de Sagitário no mapa, eu tenho um Vênus em Leão na casa 9 de Sagitário. Assim, eu posso falar de carteirinha que uma pessoa de fogo, uma pessoa que tem muito fogo, ela se joga, ela pula de cabeça, ela apaixona e ela sofre horrores. Mas por fora, ela tá brincando, ela tá zoando, ela tá, que isso, que nada. Leão, por exemplo, fala, eu não, que isso, eu sou mais, entendeu? Tem que correr atrás de mim, mas tá apaixonadinho, né? Áries, não, eu vou caçar pra sempre, ninguém me segura, você vai estar apaixonadinho também. Fogo é assim, mas o fogo é muito livre. Leão é menos livre, porque leão é fixo, então leão se segura nas pessoas. Mas Sagitário, que é mutável, né? Um fogo mutável. Pensa o seguinte, um fogo que inicia, tipo uma explosão, é Áries. Explode aquela ferocidade, depois apaga. Ele cansa, ele apaga, então aí ele passa para outra. Leão, um fogo fixo. Eu imagino tipo uma lava vulcânica, aquela coisa que fica queimando, 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 queimando e nunca apaga. Sagitário já é o fogo que move. Outro dia aconteceu isso, aqui perto de onde eu moro, né? Eu moro em BH e tem aqui a Serra do Cipó, que é um lugar que é vegetação de cerrado e às vezes fica muito seco e começa a queimar. E queima muito, vai alastrando. É aquele foguinho que começa pequenininho na beira da estrada, porque tem um papelzinho, ou porque alguém jogou um cigarro, ou alguma coisa do tipo, começa pequenininho, e quando você vai ver, queimou quilômetros de serra. Isso é Sagitário. Então o povo olha para Sagitário e acha que ele tá só de zoeira, que ele tá só na brincadeira. Ah, que foguinho pequeno! Ah, que bobagem! E as pessoas não enxergam que aquele foguinho pequeno, ele é mutável. Então ele vai mudando, ele vai alastrando, 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 alastrando. E quando você vê, queimou tudo, né? E essa é a intensidade desse fogo, sabe? Que faz um sagitariano ser loucamente apaixonado. Quando o sagitariano apaixona, não tem ninguém que segure. Ele fica desbaratinado, ele fica completamente perdido e ele não sabe o que ele faz. É porque ele precisa zoar, ele precisa de filosofia, ele precisa de religião, ele precisa de espiritualidade. Ele não sabe lidar bem com isso. Ele sabe lidar com o mundo espiritual, ele sabe lidar com a meditação, ele sabe lidar, sabe, com viagens, com amigos, com esse tipo de coisa. Ele não sabe lidar com paixão. Aí na hora que ele apaixona, ele fica perdido e às vezes ele quer fugir, ele se sente meio preso, né? Só que se ele gosta realmente da pessoa, aí ele fica. E quando ele fica, se ele tá com você, ele tá com você mesmo, ele não tá. Então não fique pegando no pé, não fique pegajoso, não fique dando qualquer sensação de que tá aprendendo. Ao invés disso, queira se divertir, sabe? Queira aproveitar o lado brincalhão da vida, porque Sagitário precisa de brincadeira, Sagitário precisa de alegria, né? Sem alegria, para Sagitário, a coisa murcha, assim, muito rápido, inclusive, sabe? Ele murcha numa velocidade absoluta, porque ele precisa sempre ver o otimismo. Se você for pessimista, por exemplo, você vai chegar para um sagitariano falando coisas pessimistas, ele vai querer sumir de você rapidinho, porque, assim, Sagitário não suporta pessimismo. Sagitário não gosta de problemas, Sagitário não gosta de assunto pesado. Ah, você é sagitariano e você gosta de assunto pesado. Olha no seu mapa porque você deve ter muitas outras coisas, por exemplo, em Escorpião ou algum outro signo que gosta de assuntos mais pesados, de assuntos de dilemas, de tabus, né? Agora, Sagitário em si, não. Sagitário ele gosta de leveza, gosta de tranquilidade, espiritualidade, paz, zen. Sagitário gosta disso. E se você ficar levando o problema para um sagitariano, ele vai fugir cavalgando, uma velocidade estonteante. Goste de se divertir, leve alegria para eles, leve o lado bom da vida para eles, seja leve, seja tranquilo, goste de religiões, goste de cultura, goste de viajar, queira melhorar a sociedade, queira conhecer o mundo, queira conhecer várias pessoas e se conectar com elas. Sagitário gosta de tudo isso, sabe? Sagitário, ele quer conectar as pessoas, assim. Sagitário tem muito amigo, né? Ele sai conectando todo mundo, assim, onde ele vai. Aí ele sai viajando e faz 1 milhão de amigos. E aí na próxima viagem ele já encontra com esses e com mais outros que ele faz. Então, assim, queira isso tudo junto com o sagitariano.
Aproveite o lado romântico e apaixonado da vida. Saiba ser romântico, mas deixando livre. Não seja inseguro, não tente manipular, não tente controlar, não tente fazer joguinhos de ciúmes. Querer causar ciúme num sagitariano, eles vão fugir com tudo isso. Mas querer causar ciúme no sagitariano, não apenas ele vai olhar e vai achar ridículo, como ele simplesmente não vai gostar nada de você, vai se sentir preso, vai falar, credo dessa pessoa, Deus me livre, tchau. Tenha energia para acompanhar um sagitariano. Se você quer ficar com um sagitariano, você tem que ter energia. Eles são aquele foguinho que vai alastrando e vai queimando tudo. Eles são um cavalo selvagem. Pense o tanto de energia que é isso, né? Sagitário não cansa. Sagitário tem energia para virar à noite, para ir para outra balada, para sair viajar no mundo de mochila por um ano e por aí vai. E Sagitário gosta disso. Ele gosta de ter essa energia. Ele gosta de quem tem energia para acompanhar. Mas e como conquistar um sagitariano com Vênus em Capricórnio? Bom, Capricórnio é regido por Saturno, o tempo. Tudo para Saturno demora. Essas pessoas demoram muito a se apegar, demoram muito a confiar, demoram a se abrir. Por fora, os capricornianos têm uma fachada de frieza, eles parecem ser muito frios. Eu tenho Lua em Capricórnio, né? E aí toda vez que a Lua entra em Capricórnio, eu vejo os memes. Ah, a frente fria chegou, a Lua entrou em Capricórnio. Né? Então, o pessoal tem essa imagem de Capricórnio de ser aquela fachada fria, de ser, sabe, puro gelo. Mas, na verdade, por dentro, o capricorniano é muito emotivo. Ele apaixona, ele ama, ele sente muito as coisas, sabe? Só que ele não fica demonstrando, né? Ele tem aquela fachada séria. Até porque a casa 10 de Capricórnio é a casa da imagem, é o signo da profissão, né? É o signo daquela imagem pública na profissão, no meio profissional. E o capricorniano tem essa necessidade de sempre mostrar essa imagem, sabe, fria, essa imagem tranquila. Não tô sentindo nada, nada me afeta, sabe, tô de boas. E na verdade, por dentro é pura emoção, por dentro é uma avalanche de sentimentos. Só que eles demoram muito a se abrir, né? É o tempo. Então, com Saturno, você demora a confiar, não é qualquer pessoa. Só que quando um capricorniano ama, ele ama por muito tempo também. O amor também dura. Tudo com Capricórnio dura, né? Ele demora a confiar, ele demora a se abrir, mas quando ele se abre também, aí ele fica com você, ele é fiel. Ele quer uma pessoa que vai olhar para o futuro junto com ele, e Sagitário também quer isso, né? Ter essa visão de futuro, ter essa visão de... Sagitário é muito visionário, né? Ele consegue enxergar como a coisa vai ficar. E Capricórnio, ele constrói para o futuro. Então aqui você tem essa coisa aliada, né? Uma pessoa que ela enxerga o que ela quer, ela enxerga o que vai acontecer e ela trabalha para construir essa coisa desse futuro. E ela quer uma pessoa que faça isso também, ela quer uma pessoa que queira ter sucesso, ela quer uma pessoa que queira ter ambição, que queira, sabe, conseguir as coisas. Só que aqui não vai ser aquela coisa tão pesada quanto seria... Eu conheço capricornianos com muita coisa em Sagitário, ou sagitarianos com muita coisa em Capricórnio, que são pessoas muito espirituais ainda, sabe? Não são esse materialismo todo que todo mundo pinta. Eu tenho a Lua em Capricórnio, teoricamente era para eu ser absolutamente fria, mas não. A Lua em Capricórnio, ela só não demonstra sentimentos, né? E é o que acontece com a Vênus, ela se fecha. Esse posicionamento aqui é o posicionamento da minha mãe. Minha mãe é uma sagitariana com Vênus em Capricórnio. A Vênus dela, inclusive, está no exato grau da minha Lua. Você vê aí que eu puxei dela essa Vênus aí. Foi a energia que eu captei mais forte dela no meu nascimento. Mas, apesar de alguns posicionamentos em Capricórnio serem complicados, por exemplo, a Lua é complicada em Capricórnio, Vênus em Capricórnio não é complicado, porque Vênus é muito amiga de Saturno. Vênus gosta de ficar no signo de Saturno, assim como Saturno gosta de ficar no signo de Vênus, né? Eles são melhores amigos, eles se dão muito bem.
Vênus gosta de coisas materiais, Vênus gosta de luxo, né? E Saturno ele quer construir para Vênus ter. Saturno ele quer trabalhar para dar para Vênus essas coisas que Vênus gosta, né? E Vênus aqui ela quer uma pessoa estável ao lado dela, uma pessoa que olhe na mesma direção que ela, uma pessoa que vai trabalhar para ter as coisas. Ela não quer uma pessoa encostada. Aí tem gente que vai olhar e vai falar que Capricórnio é materialista. E é um engano isso, achar que o Capricórnio é materialista, que Virgem é materialista. Touro, ele até gosta mais do luxo, porque ele é regido por Vênus, né? Exatamente porque ele é regido por Vênus. Mas Capricórnio, ele na verdade, o objetivo de Capricórnio é construir para o futuro, é pensar para o futuro, não é tanto o bem material. Ele gosta de ter estabilidade, ele quer ter segurança, ele quer tudo isso, mas ele quer pela segurança, ele quer a imagem, ele quer o status, ele quer a profissão, ele quer ser, sabe? Ele quer estar poderoso, ele quer ter uma pessoa poderosa ao lado, né? Mas não é necessariamente ele quer ter dinheiro, ele quer ter luxo. Não, a pessoa ela quer ter estabilidade, ela quer ter uma casa confortável, ela quer ter uma pessoa que vai olhar da mesma forma. Essa pessoa tende a ser muito trabalhadora, né? Tudo que você tem em Capricórnio, normalmente você é muito trabalhador, e você quer uma pessoa que seja trabalhadora também ao seu lado. Aí tem gente que fala assim, nossa, aquela pessoa é egoísta. Aí você vai olhar e a pessoa estava querendo encostar na tal da egoísta. Aí você fala assim, mas será que ela é egoísta mesmo ou é você que é preguiçosa, né? Então tem que saber pesar, porque as pessoas têm muita mania de falar mal dos signos de terra, Virgem, Capricórnio e Touro. Touro menos, as pessoas falam menos mal de Touro, mas Virgem e Capricórnio, que são os que mais trabalham, né? São os signos do trabalho, e as pessoas têm mania de falar que são materialistas. Só que é aquela coisa, os signos de terra, eles são os que trabalham para ter as coisas. Aí você reclama que o signo de terra trabalha, que ele é responsável, que ele é firme, que ele é estável. Mas na hora que você precisa do dinheiro emprestado, você vai para o capricorniano para pedir dinheiro emprestado. Então, será que eles são egoístas? Eu não vejo dessa forma. Eu conheço, por exemplo, uma pessoa com ascendente em Capricórnio que as pessoas falam isso dela, que ela é materialista, que ela só pensa em dinheiro, que ela só pensa em trabalho. Pelo contrário, porque todo mundo, ela realmente trabalha muito, ela realmente sempre tem dinheiro. E todo mundo, quando precisa de dinheiro, vai para ela pedir. E ela não apenas empresta, como ela dá. Ela dá dinheiro para as pessoas, ela ajuda as pessoas o tempo todo. Então, será que é materialista? Ou será que é só responsável? Eu tenho para mim, talvez por eu ter muita terra no mapa, por eu ser uma virginiana com lua em Capricórnio, eu tenho para mim que, na verdade, não é uma questão de materialismo. É uma questão de responsabilidade, de saber olhar para o futuro e pisar em terra firme, né? E querer a estabilidade. Signos de terra, eles não têm hora para trabalhar, eles não têm pausa, sabe? A gente sempre está disposto a trabalhar porque a gente precisa construir para o futuro. Você reclama que o signo de terra é crítico, você reclama que ele é reclamão, você fala que ele é chato, que ele é certinho, que não sei o quê, mas na hora que você precisa, você vai para o signo de terra, pede ajuda e ele te ajuda, porque eles são confiáveis. E quando eles gostam de uma pessoa, eles estão lá para aquela pessoa. Eles ajudam aquela pessoa, eles cuidam daquela pessoa. Tá? Então isso é uma Vênus em Capricórnio, é uma pessoa confiável. Ela não se abre para qualquer um. Ela não permite que qualquer um entre. Ela não permite, sabe? E isso aliado à espiritualidade de Júpiter. Olha, eu vejo isso o tempo todo na minha mãe, né? A minha mãe é uma pessoa extremamente espiritualizada. Minha mãe, ela ora o tempo todo. Ela, sabe, ela faz tudo o que ela precisa, ela tem uma fé absoluta. Todo mundo, quando precisa de uma oração, liga para ela, fala, reza para mim, porque sua oração é tão forte,
né? A minha mãe sempre estudou astrologia, eu comecei a estudar por causa dela. E é aquela pessoa extremamente cheia de fé, super generosa. E quando as pessoas precisam, todo mundo vai para ela para pedir ajuda. Por quê? Porque ela é estável, ela trabalha muito e ela buscou sempre ter o que ela precisa, sempre ter segurança. E o signo de terra, ele busca essa segurança principalmente para prover para as pessoas que ele ama. Eu, pessoalmente, eu gosto muito, eu acho difícil, eu até falo isso lá no Vênus em Capricórnio, que eu acho difícil a realidade extrema dessas pessoas, né? Eu falo assim, nossa, eu fico impressionada quando vem uma pessoa com Vênus em Capricórnio e joga a gente na realidade e fala assim, acorda para a vida e para de ser tão sonhadora. E eu falo isso até rindo, porque na hora que eu tava falando, que eu tava gravando o vídeo, eu lembrei da minha mãe fazendo isso comigo inúmeras vezes, porque eu sou apaixonada, pulo, sabe, de cabeça e vou e tal, e a minha mãe, ela vira pra mim, gente, mas pra que isso, menina? Pode ser mais pé no chão, não? Né? Não pode ser mais tranquila? E ela é assim, tranquila, né? E é isso aqui que acontece com essa pessoa, porque Sagitário tem uma coisa muito zen. Ele é muito livre, ele quer desbravar o mundo, mas ele é muito zen, né? Ele gosta de coisa zen. E Vênus em Capricórnio também é tranquila, não é aquela pessoa desesperada, sabe? Não é aquela pessoa que pula de cabeça, é aquela pessoa que sabe ir com calma, sabe? Tranquila, se relacionar bem. Um olhando pro futuro, sabe, com o outro, assim, os dois, aquele casal lindo, envelhecendo juntos, assim, e construindo juntos pro futuro. Isso é um sonho de Vênus em Capricórnio, né? Construir segurança, estabilidade, firmeza, né? Ser um casal admirável, ser aquele casal respeitável, que todo mundo olha e fala, nossa, que casal bacana, sabe, que história legal, esse povo é trabalhador. Esse povo, olha, esse povo é poderoso. Vênus em Capricórnio é isso. É isso que faz Vênus em Capricórnio ser feliz. Então ela quer uma pessoa que seja trabalhadora como ela, que seja ambiciosa como ela, que tenha foco no futuro como ela. Querem pessoas que sejam bem-sucedidas, que queiram ser algo na vida. Querem pessoas confiáveis como elas, que falam, eu vou fazer tal coisa, então você faz tal coisa. Todos os signos de terra precisam muito disso, sabe? Que você cumpra a sua palavra. Você falou que vai fazer, você tem que fazer. Você tem que ter firmeza. Terra tem que ter firmeza nos seus propósitos. São bons em análises, em planejamentos, em estratégias. Conseguem olhar para o futuro, planejar as coisas, pensar a longo prazo. Eles querem pessoas que têm um objetivo, eles sempre têm objetivos, eles sempre sabem o que eles querem e eles querem pessoas que também saibam o que querem, né? Para combinar com eles. São muito discretos, muito tradicionais, odeiam exageros, odeiam, sabe, aquela coisa muito assim, se você fala alto, eu falo alto, eu sou exagero em pessoa, eu sou assim, né? A minha mãe fica super incomodada. Ela me fala assim, fala baixo o dia inteiro. Então, assim, eles precisam de pessoas que sejam discretas, que não sejam exageradas. A casa 10 é a casa muito relacionada ao governo, relacionada à imagem pública, né? Esse Capricórnio é relacionado a isso. Sabe aquela coisa assim, a primeira dama perfeita? Como é que é? Bela, recatada e do lar, é bem assim, é bem nesse estilo aqui que eles gostam. Eles pensam muito antes de tomar qualquer tipo de decisão, sabe? Mas eles são confiáveis. Quando eles tomam aquela decisão, eles mantêm aquela decisão. E eles precisam de pessoas que sejam assim também. Eles gostam muito de manter os próprios segredos e uma vida privada. E é muito difícil eles confiarem em outra pessoa para falarem das coisas privadas deles, né? Então, se eles confiam, você tem que guardar os segredos deles. Eles também podem ficar muito deprimidos, sem amor, assim. Capricórnio tem uma certa tendência a se deprimir por dentro. Eles são muito emocionais por dentro, né? Por fora são frios, mas por dentro são muito emocionais. E se eles não tiverem amor,
eles podem realmente ficar deprimidos, ficar meio mal, assim. E isso tudo aliado ao otimismo, né, sagitariano, eu acho muito interessante essa combinação, eu gosto muito dessa combinação, porque fica uma pessoa espiritualizada, otimista, não fica aquela coisa tão pragmática, né, de Capricórnio, fica uma pessoa muito mais tranquila, focada realmente em ajudar aos outros, sabe? Usa essa energia, essa proteção enorme de Capricórnio, com esse lado tão espiritual de Sagitário, para proteger muito as pessoas que amam. Então eu gosto muito dessa combinação aqui. São pessoas que adoram viajar do mesmo jeito, vão manter esse jeito muito sagitariano, só que Capricórnio é um signo muito dominador, assim, em termos de energia. Quando ele pega em alguma coisa, normalmente ele domina bastante. Numa combinação dessa aqui, Sagitário continua muito forte no desejo de viajar, no otimismo, na alegria, em muita coisa, mas pode ter, por vezes, ficar super... Eles vão ficar alternando, sabe? Uma briga. Às vezes super otimista, às vezes super pessimista. Aí, às vezes, super deprimido e, às vezes, super confiante. E por aí vai, assim, porque fica meio que um conflito. Essa é uma parte que eu não gosto dessa combinação, né? Fica essa briga que fica entre os dois aí, porque Sagitário é muito otimista, Sagitário é muito alegre, muito brincalhão, muito jovem, e Capricórnio é o oposto, né? Ele é pessimista, ele é pé no chão, ele é tempo, senhor velho, né? Que coisa rígida, né? Então, deixa o outro mais leve, mas ao mesmo... Então, nesse aspecto eu gosto muito, porque faz uma combinação que une, assim, legal. Só que, por outro lado, fica essa briga meio conflituosa aí, né? De uma hora muito, muito, outra hora pouco, né? E por aí vai. Mas, basicamente, seja confiável, esteja lá para eles, né? Saiba ouvi-los, saiba cumprir sua palavra, tenha ambição, queira coisas boas na sua vida, né? Queira construir para o futuro, queira um ajudando o outro, uma parceria, aí dá certo, ele vai gostar de você. Bom, se você quiser fazer seu mapa comigo, entre em contato no astronônimos@gmail.com, e eu gostaria de fazer um convite para vocês curtirem, compartilharem, se inscreverem no canal e ajudarem a divulgar muito para manter o projeto, que está ficando muito legal e eu vou trazer muita coisa para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado, porque eu adorei. Um beijo enorme para vocês.